finalmente vamos falar sobre a tão comentada escala de trabalho 6 por 1 vezes a 4 por 3. O que isso quer dizer? Sinceramente, eu, por ser ainda um empregado, eu trabalho sim na escala 6 por 1, às vezes na escala 5 por 7, né? 5 por 2, ali, se você preferir falar assim. Mas eu assinei a PEC há uns 2 anos, que era um grupo chamado VAT, né? Vida Além do Trabalho. O que isso significa? São pessoas que querem implementar no Brasil um dia a mais de folga. Vamos falar sobre os pontos positivos e sobre os pontos negativos em relação a essa PEC. Essa PEC, ela não é uma PEC, na verdade ela já existia, era um plano de um grupo de trabalhadores, já existe, se não me engano, há uns 2, 3 anos, só que agora uma pessoa denominada Erika Hilton, é esse rapaz que eu vou botar na tela, ó. Essa pessoa aqui, tá? Resolveu fazer essa PEC, teve muitas assinaturas, mas eu assinei ela há 2 anos atrás, mas depois eu fui estudar sobre o impacto econômico em relação ao Brasil com essa PEC. É um sonho ter mais um dia de folga, passar mais tempo em casa, fazer coisas que você queira, ou até se tornar um empreendedor, criar um canal no TikTok, YouTube, né? Fazer outras coisas úteis para a sua vida. Mas eu fui estudar e os impactos econômicos no Brasil são como posso dizer, não são bons. Assim, se você parar para analisar financeiramente, é inviável, porque reduzindo a escala de trabalho, o empregador vai obrigatoriamente reduzir o salário do funcionário. Se não for reduzir o salário do funcionário, ele vai ter que contratar mais funcionários. Assim, o governo vai arrecadar mais impostos. Arrecadando mais impostos dessa empresa, desse empreendedor, em pouco tempo ele vai à falência. Ou se ele for muito esperto e tiver muito dinheiro, ele vai sair do Brasil. Ou com pouco dinheiro que ainda lhe resta, vai investir no exterior e vai deixar o dinheiro render, porque vai se tornar inviável manter os funcionários ou até contratar outros novos funcionários. A gente vai ver aqui na Jovem Pan News sobre essa PEC. Vamos dar uma olhadinha. Tem um outro assunto importante, hein? A autora da PEC, que pede o fim da escala de trabalho 6 por 1, deputada Erika Hilton, admitiu que não fez um estudo sobre os impactos negativos que essa medida pode causar. A revelação aconteceu durante uma entrevista. Se não fez estudo, foi apenas por mera vontade e achismo. Aí a gente já pode tirar o naipe da parlamentar. Nesta segunda-feira, a parlamentar foi questionada sobre a viabilidade do projeto e o quanto poderia encarecer o valor dos produtos e também gerar demissões. Olha o que eu falei, gerar demissões. Fora que o dinheiro que não estaria sendo gerado pelos funcionários devido à redução da escala teria que ser convertido em outra coisa. Teria que ser o funcionário deixa de produzir para a empresa vai ter que encarecer nos produtos. Por exemplo, o quilo do arroz vai ficar mais caro, o quilo da carne já está mais caro. E aí por diante, né? Hilton, no entanto, se resumiu a dizer que não realizou um estudo tão específico antes de apresentar sua proposta. É importante lembrar que o texto apresenta erros de matemática básica, como a proibição dos trabalhadores de exercerem suas atividades por mais de 8 horas por dia e 36 horas semanais em 4 dias por semana. Entretanto, 8 horas de trabalho diárias por 4 dias chegariam a 32 horas trabalhadas por semana e não 36. Então, tem um gap aí, uma diferença de 4 horas. A PEC já ganhou adesão de mais de 200 parlamentares e deve ser protocolada nos próximos dias. Chama o Luiz Felipe Dávila, certamente o Dávila. Assim, é um plano
Muito bom, muito bom. Eu assinei, né, antes de estudar e antes de entender como impactaria a economia do país. E, sinceramente, o país não está preparado para essa nova escala, porque a economia vai quebrar, as pessoas vão ficar desempregadas, as empresas vão falir, e eu, sinceramente, não quero isso. Não é porque países de primeiro mundo conseguem atribuir essa escala que o Brasil vai conseguir. As pessoas não estão preparadas para isso. Só existe uma forma dessa escala dar certo no Brasil: reduzindo o salário dos parlamentares, reduzindo impostos. Nosso dinheiro, nossos impostos só vão para fins lucrativos desses parlamentares e não para benefício da sociedade. Se realmente 50% reduzir 50% do salário dos parlamentares e investisse no povo, dava para criar essa escala tranquilamente. Essa 4x3, trabalha 4 dias, folga 3, reduzindo os impostos, o povo ia conseguir receber o salário mínimo e conseguiria fazer jus a esse dinheiro. Trabalhar para ganhar um dinheiro, ia se sustentar e ainda dava para se divertir, que é o mais difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas recebem um salário mínimo apenas para sobreviver. E é isso, meus amigos. A única forma de fazer dar certo é reduzindo o salário dos parlamentares, que é para lá de 30 mil. Imagina aí, 50% desse salário de todos os parlamentares, de todos os deputados, investidos em educação, saúde e entretenimento para o povo. Cara, isso seria incrível, incrível. Ela acompanhou esse trecho da entrevista, ela concedeu essa entrevista a um outro canal de notícias e os muitos cortes foram divulgados aos montes aí pelas redes sociais. E chama atenção, né, esse posicionamento da parlamentar, né, Dávila? Se não houve estudo de viabilidade, se não há dados no projeto que apontem a sustentabilidade de você mudar a escala, só nos resta dizer que essa proposta foi feita no achismo. Exatamente, a proposta foi feita no achismo. Não tem sentido nenhum ao que ele falou, essa pessoa falou. Porque é tipo assim, vou falar isso aqui para agradar o povo, vou agradar as massas, a multidão, e depois eles que se ferrem. Porque é isso que vai acontecer. Se isso de fato for atribuído, essa PEC for aceita, for validada, ela vai ferrar com a vida do próprio funcionário que está aplaudindo isso. Na percepção dela, né? Caniato, é inacreditável a irresponsabilidade de uma parlamentar que joga uma ideia sem estar embasada em nenhum estudo, nenhum dado, evidência, e propõe uma política pública. É uma coisa inacreditável não pensar nas consequências dos seus atos. Como uma parlamentar, se ela não leu nenhum estudo, ela deveria ter consultado pelo menos especialistas. Eu vou dar um exemplo. O professor José Pastore, uma das maiores autoridades na questão trabalhista, ele havia feito um estudo já para a FEComércio mostrando que isso teria um impacto de mais de 18% no aumento da folha. Olha o estudo do Brasil, do Movimento Brasil Competitivo, está lá dizendo que custa o ônus trabalhista para o setor privado, por ano, custa 360 bilhões de reais. É uma coisa inacreditável. Então, olhe os dados. Vai olhar quem já fez estudo. Agora, não dá para você chegar assim no seu gabinete e falar: gente, vamos fazer um projeto agora, 6 em 1, não é bonito o título, e começar a colocar em votação. Mas cadê os dados? Não, mas é só para uma ideia. A gente joga uma ideia no ar e começa a discutir. Isso é uma irresponsabilidade. Então, isso mostrou claramente como ideias irresponsáveis, às vezes, não só proliferam, mas pode a votação. É uma coisa inacreditável. Então, tá aqui, ó, deputada, vai pelo menos consultar esses 2 estudos, do Brasil, do Movimento Brasil. É uma atitude completamente irresponsável de uma pessoa que faz isso. Porque, por exemplo, você é um funcionário.
beleza, você achou legal essa ideia de reduzir a escala de 6 por 1 para 5 por 2, por exemplo, ou até 4 por 3. Seria muito bom, né? Você ficaria mais tempo em casa, passaria mais tempo com a família, faria coisas mais úteis em relação à sua vontade. Mas você já parou para pensar o impacto que isso teria no seu patrão? Porque, por exemplo, beleza, reduziu. Ele não vai reduzir o seu salário. Beleza, não reduziu o seu salário. Em 2 ou 3 meses, o seu salário continuaria o mesmo tanto, só que o seu patrão ainda ia estar pagando 70% de impostos, né, sobre você, sem receber toda a produção que você tinha antes de ser reduzido. Ou seja, seu patrão vai, né, ter que cortar gastos, e os gastos são os funcionários. Então, a gente parando para pensar, o Brasil não está preparado para esse tipo de escala, a não ser que, exatamente, se você disse reduzir o salário dos parlamentares para investir na sociedade, isso está certo. O competitivo. E o do professor Zé Pastore, vai conversar com quem sabe alguma coisa. Não fica escutando assessorzinho para botar um efeito. Vamos aparecer na mídia dizendo que agora criamos um... Esse jornalista aqui está muito indignado. Por quê? Porque não foram feitas pesquisas por essa deputada em questão, essa Erika Hilton, né? Sim, foi só pelo achismo. Foi porque viu esse movimento de pessoas que querem essa escala, esse descanso, porque em outros países desenvolvidos, eu acredito que se houver corrupção é muito baixa, porque se são países desenvolvidos, óbvio que o governo investe mais no povo, no saneamento básico, educação, saúde, e não em corrupção, como o Brasil. O Brasil só daria certo com essa escala se não houvesse corrupção e se houvesse menos impostos para os próprios trabalhadores e as empresas que pagam por esses trabalhadores. Digamos que uma empresa pague... Hoje as empresas pagam o que você produz para a empresa, essa produção, entre 60% e 70% do que você produz para a empresa vira imposto. Inclusive o seu próprio salário também vira imposto, ou seja, você e o seu patrão pagam impostos para o governo. Mas se esses impostos fossem cortados aí em 50%, você teria mais dinheiro, sua empresa teria mais dinheiro, e aí eles poderiam até aumentar o quadro de funcionários, reduzindo a escala de trabalho. Você trabalharia talvez até um dia sim, um dia não, ou seja, trabalharia 3 ou 4 dias na semana, e aí teria uma rotatividade maior, teria mais empregabilidade, e não é o que funciona para o atual governo. O mais importante para esse governo é tirar o máximo do povo para que eles não pensem bem, só se enforquem. Esse atual governo só está dando corda para o povo se enforcar. Um grande slogan, 6-1. É um negócio inacreditável. É fruto do despreparo de muitos parlamentares que não levam a sério a sua missão de aprovar leis no país. Pois é, e há pouco, há 2 horas mais ou menos, Mota, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu o fim da jornada 6x1 e disse que o governo federal tem simpatia pela proposta e defende que haja cautela nesse debate na Câmara Federal. Mota, o microfone, por favor. Essa PEC do fim da escala 6x1 é tão absurda, Cariato, que às vezes dá uma vontade de torcer para que ela seja aprovada, porque ela muito provavelmente ia ser a despedida da esquerda brasileira da política. Tamanho o desastre. Ele falou aqui que a PEC é absurda, no sentido de que atualmente no governo, no país que a gente vive, sobre o governo que a gente vive, de fato ela é absurda. Não que a ideia inteira em si seja absurda, mas sim com as atuais atribuições do governo que nós temos no Brasil, ela se torna absurda porque, pelo amor de Deus, né?
o que eu já expliquei. Não dá para a gente comparar o Brasil a países desenvolvidos, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Não é culpa do povo. Digamos que a culpa do povo seja aí entre 60%. O resto é culpa dos governantes. Existe muita corrupção, existe muitos impostos que deixam inviável a escala 3x3, ou 3x4, ou 4x3, ou a 5x2. Certo? Vamos continuar vendo aqui. Que ela causaria desemprego em massa, quebradeira de muitas empresas e uma queda no PIB do Brasil. Mas esse é um preço muito alto a ser pago para a gente tirar a esquerda do jogo político. Algumas pessoas dizem que essa PEC, ela... Pronto, falou aqui um fato irrefutável. Vai causar desemprego, vai causar uma quebradeira econômica e um zeramento no PIB, que já é muito baixo. Eu estava pesquisando aqui e eu encontrei aqui no site da UOL que o fim da escala 6x1 em discussão no Congresso poderia ter um impacto positivo para o setor de eventos, mas geraria aumento de custos no varejo e pode levar a demissões, dizem entidades representativas desses setores. Seria assim, cinemas, festas iriam lucrar bastante, mas em outros setores, alimentícios, supermercado, de setores de atendimento, setor de lazer seria muito bem remunerado nesse sentido. Ele seria agraciado porque as pessoas festejariam mais. Porém, o impacto econômico de uma mudança resultará no aumento dos custos e refletirá nos preços dos produtos, dificuldades em viabilizar a operação e, em alguns casos, até o fechamento permanente de estabelecimentos ou em alguns dias da semana, disse o IDV. O IDV é um Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, entendeu? As empresas de pesquisa especializadas na economia do Brasil são contra essa escala, porque, de acordo com elas, os impostos colocados aos empresários em relação aos seus funcionários seriam inviáveis, pois os funcionários não estariam produzindo a mesma quantidade. Ou seja, eu vi até uma pesquisa antiga que os funcionários no Brasil, certo? No Brasil, eles, nos 6 dias da semana que são trabalhados, ou 5 que são trabalhados, eles não conseguem produzir. Eles teriam a nossa semana teria que ter 12 dias para que os funcionários conseguissem produzir o suficiente para pagar os impostos, ter lazer e trabalhar, certo? Ou seja, os impostos que são colocados para os funcionários e para as empresas é desumano. É só isso. Se reduzirem os impostos e reduzirem o salário dos parlamentares, os funcionários conseguirão ter vidas melhores. Sem isso, meus amigos, é um tiro no pé. Bom, se você tem alguma dúvida, comenta aqui comigo, vamos trocar uma ideia. Se você tiver de fato dúvidas, pesquise no Google. Você tem a chave do conhecimento em suas mãos. Eu vou deixar um link aqui para, se você tiver interesse em melhorar suas rendas, mudar de vida. Isso vai te ajudar bastante, porque, enfim, a gente sabe como é que o Brasil tá. E deixa um like, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz com isso. Messias fica por aqui, um abraço e tchau. Baby, I'm playing on you tonight.